derrubaram a prisão em segunda instância. Vitória da esquerda. Vitória daqueles que querem Lula livre. É importante vocês se manifestarem nesse momento. O Brasil não pode ser mais a terra da impunidade. Isso é ruim para o dia a dia do povo brasileiro. Isso é ruim para atrair investimentos. A partir de agora, volta tudo a ser como antes. Apenas o pobre vai preso de fato nesse país. Os ricos que têm dinheiro, eles podem recorrer a vida inteira e depois, quando forem condenados, terão suas penas anuladas, pois terão prescritas. Isso é um absurdo. O povo brasileiro precisa se manifestar. O nosso Supremo Tribunal Federal é composto, vejam só vocês, de um Sarney, um Collor, 3 Lulas, 4 Dilmas e um Temer. Esses são os supremos juízes da nossa nação. O que vai acontecer agora? Muitos bandidos serão soltos. Não só o Lula, o terrorista José Dirceu e vários outros. Ontem, a decisão final ficou nas mãos de Dias Toffoli. Quem é Dias Toffoli? Advogado do PT que trabalhava no gabinete do José Dirceu. Naturalmente, ele soltou o Lula e o Dirceu. É uma questão de tempo, é uma questão de horas. Qual é a solução? Pressionar os deputados. Eles são os legisladores, eles fazem as leis, eles têm o poder ainda de tentar consertar esse desastre que suja a imagem do Brasil no exterior. Eles podem e devem aprovar a prisão após a segunda instância. Na primeira e na segunda instância, são ainda analisadas provas. Na terceira e na quarta, que é o Supremo Tribunal Federal, não tem mais análise de provas. Ou seja, em 2016, esse próprio Supremo Tribunal Federal, com essa mesma formação, eles aprovaram a prisão em segunda instância. E o que mudou de 2016 para cá? Nada. Apenas o Lula foi preso. Exatamente isso. Agora, o povo que foi às ruas, o povo brasileiro que se vestiu de verde e amarelo, deve de novo pressionar o Congresso. Você que é bolsonarista, fanático, deve ter percebido que muita gente desse governo não está falando tanto sobre o assunto. Por quê? Desconfia-se de que houve um acordo para que se livrasse o Flávio Bolsonaro, livrasse também o Lula e tudo ficasse em pizza. A gente não pode deixar isso acontecer. Temos que pressionar o Congresso para que a prisão em segunda instância se torne lei, para que o Brasil não volte a ser um país de impunidade. A gente não pode deixar que aconteça no Brasil o que aconteceu aqui na Itália, onde o Congresso acabou com a mão limpa e a máfia explodiu o carro do Falcone, que era o Sérgio Moro daqui. E assim acabou as mãos limpas. E hoje a Itália está entregue. As máfias, a 'Ndrangheta, Camorra, todas elas estão aí, livres. Os políticos italianos corruptos estão todos livres. Não podemos deixar acontecer a mesma coisa no Brasil. O povo tem que se manifestar. Você que diz que o seu partido é o Brasil, você que diz que a sua pátria está acima de tudo, que não tem bandido de estimação, você deve se manifestar. Não fique calado. Compartilhe a notícia, converse com seus amigos. Não podemos deixar isso ir adiante. 2020, nós teremos a saída do decano Celso de Mello. 2021, o primo do Collor de Mello também deve sair. Abrirão 2 vagas. Temos que pressionar esse governo para que coloque
2 juízes a favor da prisão em segunda instância. Acorda, Brasil. Muda de verdade. Vamos acompanhar um pouco o que está acontecendo aqui, ó. Vamos conversar com o Fábio William. Fábio, bom dia. Isso abre caminho para a liberação de quase 5.000 presos. Isso mesmo, 5.000. Essa é a previsão do Conselho Nacional de Justiça, viu, Juliana? Muito bom dia para você, bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. O Supremo derrubou ontem o próprio entendimento que tinha em 2016. Agora, a prisão em caso de condenação só pode ser feita após o trânsito em julgado. Ou seja, depois de esgotados todos os recursos. Mas isso é só para quem tem dinheiro. Essa decisão não é automática. Foram 5 sessões até a conclusão do julgamento. O último dia começou com o voto da ministra Carmen Lúcia a favor da constitucionalidade da prisão após condenação em segunda instância. Ela disse que é preciso ter certeza de que a pena será cumprida. Para a ministra, a prisão antes do trânsito em julgado, ou seja, do esgotamento de todos os recursos em tribunais superiores, não compromete o processo nem a possibilidade de defesa do réu. Ela fez uma defesa da democracia e do respeito a quem pensa diferente. Já tinham votado a favor nos outros dias 4 ministros: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Ontem ainda teve o voto do ministro Gilmar Mendes, contra. Ele disse que quando votou a favor das prisões após segunda instância em 2016, Lula ainda não estava preso. Acreditava que os tribunais de segunda instância conseguiriam corrigir eventuais abusos da Gilmar primeira Mendes instância. representa vocês Mas da que, com o esquerda. passar do tempo, avaliou que não era o que acontecia. Gilmar Mendes ainda criticou a Operação Lava Jato e o que considera ser um uso abusivo de prisões preventivas. O penúltimo a votar foi o ministro Celso de Mello, também contrário à prisão depois da condenação em segunda instância, e empatou o placar em 5-5. Para o ministro, o amplo direito de defesa existe na Constituição para garantir que a prisão penal de forma definitiva só é possível depois de esgotados todos os recursos. Ele lembrou que, em alguns casos, a prisão é possível antes mesmo da denúncia ou do recurso contra a condenação, a chamada prisão cautelar. Nas sessões anteriores tiveram o mesmo entendimento os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. O desempate veio com o voto do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e assim foi mudado. Quem é o Dias Toffoli? Advogado do PT que trabalhava no gabinete do José Dirceu. Alguma surpresa na decisão do advogado do PT em livrar o Lula? O entendimento de 2016 do STF, que vinha permitindo prisões depois da segunda instância. Toffoli disse que a decisão do Supremo é abstrata, trata da constitucionalidade de um artigo do Código de Processo Penal e não pretende beneficiar alguém especificamente. Ele também defendeu a atuação do Supremo no combate à corrupção no país e disse que é possível criar ferramentas para impedir recursos que tentam atrasar o cumprimento da pena. A aplicação da decisão do Supremo não é automática para os processos nas demais instâncias da Justiça. Caberá a cada juiz analisar caso a caso a situação processual dos presos que poderão ser beneficiados com a soltura. Se houver um entendimento, por exemplo, de que o preso é perigoso, ele pode ter a prisão preventiva decretada. Na saída, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, disse que não vai haver prejuízos no combate à corrupção. Deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. E o presidente Dias Toffoli falou que o Congresso pode mudar, se quiser, o Código de Processo Penal para determinar em que momento a prisão pode ser decretada. Parlamento. Ou seja, a decisão agora está com os deputados e senadores. Isso é uma vergonha para o Brasil, isso é um retrocesso. Isso atrapalha investimentos, geração de emprego, atrapalha a nossa segurança. Então vocês devem
pressionar os seus deputados, seus senadores, seus representantes em Brasília. Tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. No Congresso existem várias propostas de emenda à Constituição que tratam da prisão após a condenação em segunda instância. Juliana, Chico. Obrigado, Fábio. E essa definição do Supremo Tribunal Federal sobre o momento em que o réu pode ir para a prisão tem impacto em milhares de casos pelo Brasil afora, inclusive nas ações da Lava Jato. Principalmente. O Ministério Público Federal afirma que dos 74 réus da Lava Jato no Paraná com condenação em segunda instância, 38 podem ser beneficiados com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eles estão cumprindo penas em regime fechado, semiaberto e aberto. A TV Globo verificou a situação de cada um deles. 13 condenados em segunda instância que cumprem pena em regime fechado já poderiam deixar a prisão. Entre eles, o ex-ministro petista José Dirceu e o ex-executivo da Ingebix, Gerson Almada, ambos presos no Complexo Médico de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Também poderiam ser beneficiados o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e o ex-presidente Lula, detidos na sede da Polícia Federal em Curitiba. O levantamento mostra ainda... Entenderam, né? Isso tudo foi só para soltar o Lula. Pressione seus representantes.